Tem tanta gente que passa muito tempo se sentindo invisível que chega um momento que elas acabam acreditando que elas realmente são. E uma das coisas mais tristes que eu acho é quando uma pessoa acha que ela tem que passar por um monte de coisa na vida sozinha. Quando na verdade o apoio das pessoas que amam a gente, de quem está ao nosso redor, é muito importante. Muita gente que é quieta, que aprendeu a sofrer calada, passar por situações na dela, ela é mais uma observadora do que uma pessoa que de fato vive as experiências, tirando o fator da personalidade, né? Porque existe sim muita gente introspectiva. Muito disso também se vem por conta de várias outras coisas que aconteceram na vida da pessoa que levaram ela a ser dessa forma, melhor se retirar do que fazer parte de algo para depois sofrer. Porque de certa forma ser visto dói, porque você atrai as pessoas ao seu redor, né? Então quando você conquista pessoas ou conquista algo, quando você passou por uma coisa muito traumática na sua vida, automaticamente surge aquele pensamento, daquela autossabotagem de que um dia você pode perder aquela pessoa. Então, às vezes, é melhor, né, na cabeça de quem pensa assim, você se excluir de situações e evitar, enfim, ter contato e fazer amizade. Essa semana eu assisti um dos meus filmes favoritos, que é A Vantagem de Ser Invisível, e nele aborda muito esse tema, porque temos esse personagem, o Charlie, que é o protagonista, e ele lida muito com essas questões de traumas muito guardados dentro dele, traumas que ele não se permitiu se curar. E essa temática também permeia todos os outros personagens ao redor dele, né? Tem a Sam, que é a melhor amiga dele, o Patrick, e a própria tia dele que morreu, e a gente vai sabendo um pouquinho mais ao longo da história o que foi acontecendo, qual a relação dessa tia com ele. E todo mundo, de alguma forma, tem um trauma, só que tem uma grande diferença entre você ter um trauma e você se tornar o seu próprio trauma. E a gente percebe por esses personagens que cada um lida de alguma forma para poder conseguir seguir com a vida e viver com sentimento reprimido, com traumas que não foram superados, acaba fazendo você se tornar o seu próprio trauma, porque você convive com aquele turbilhão de coisas dentro de você guardando por anos, que é exatamente o que acontece com o Charlie aqui. Ele se exclui de tudo, ele não quer ser visto justamente para ele não sofrer a dor de perder umas pessoas. Ele perdeu um amigo recentemente, quando a história começa, e ele tem essa sensação de quase que de abandono, porque o amigo dele se suicidou e ele, enfim, não deixou nenhuma carta, nem nada avisado. E ele tem essa angústia dentro dele, porque é uma situação muito triste. Perder um grande amigo tirar a própria vida. E, enfim, ele sentiu que ele nem se despediu dele. E é muito curioso que no momento do filme que ele se abre para a personagem da Sam, da Emma Watson, ele fala de uma forma muito trivial, porque ele também tá drogado na história, né? Mas é muito curioso porque é uma coisa muito forte. Aquilo tá dentro dele há tanto tempo, de tal forma reprimida, que acaba virando uma coisa quase que naturalizada dentro dele, de abraçar a sua sombra, mas de uma forma negativa. Não ver um lado bom, não sei se essa é a palavra correta, ver o lado bom de uma situação como essa, mas aprender com uma situação muito triste e seguir com a vida. Só que não é o caso dele. Ele tem os sentimentos reprimidos e isso gera um milhão de coisas. Esse é só um dos detalhes que acontece com o Charlie na história. E ao contrário do que ele acha, né? Melhor do que estar sozinho, passar por todas essas situações sozinho, é você fazer parte de um grupo de pessoas que te acolhem, de amigos que te entendem, de pessoas parecidas com você ou nem tão parecidas, mas que elas conseguem te compreender de certa forma. Inclusive, tem uma frase muito famosa desse filme que é: a gente aceita o amor que a gente acha merecer, que é o momento que o professor fala pra ele, ele
leva aquilo pra ele pra vida. E isso não vai só pro ramo de relacionamento, né? Também vai pra questões de amizade. Muitas vezes a gente prefere fazer parte de um grupo que faz mal a gente só pra gente se sentir incluído em alguma coisa, ou um relacionamento amoroso, por exemplo. Às vezes muitas pessoas passam por situações extremamente abusivas e tóxicas, mas pelo menos elas têm alguém, tem um namorado que tem algumas coisas boas, que na cabeça da pessoa é equivalente ali para suprir as coisas ruins que ela passa dentro daquela situação. Só que a verdade não é essa. E aí muita gente, não sabendo lidar com isso, também prefere ficar sozinho e se bloquear para o mundo e para todo mundo, ao invés de focar e conseguir enxergar pessoas que de fato gostem dela. É uma frase que não fala só de amor, né? Ela fala muito de autoestima, né? Isso vale para todos os ramos, para amor, para amizade, até mesmo para trabalho. Claro, né, que tem muitas realidades distintas, mas enfim, vocês acho que dá para entender o que eu quero dizer. Tem várias situações que a gente se coloca, que a gente não precisaria se colocar, mas a gente acha que é o que a gente merece. Sendo que no fundo a gente merece muito mais do que aquilo, mas a gente não consegue enxergar o nosso próprio valor. E daí desencadeia um monte de coisa, como entrar em situações abusivas e tóxicas. A Sam é um ótimo exemplo disso. Ela, de certa forma, mesmo não percebendo, ela acredita merecer menos, então ela acaba aceitando pessoas que valem menos do que ela merecia. Então, mesmo se relacionando com pessoas diferentes, tendo diversos namorados ao longo da vida dela, ela permanece naquele lugar de não ser valorizada, porque não é sobre a pessoa em si, é sobre onde ela se coloca, é sobre ela. E mesmo sem perceber, indiretamente ela projeta essa falta de amor próprio na situação, no cara que ela vai ficar, porque no fundo ela acredita que ela não merece um amor de verdade. Então é muito importante que a gente aprenda a lidar com os nossos traumas e os nossos sentimentos mal resolvidos. Claro, né, que é sempre importante procurar uma ajuda profissional, mas na medida do possível ali no nosso dia a dia, é bom que a gente se esforce para lidar com isso e não mascarar, porque tem também aquela tristeza mascarada, que é a do Patrick, aqui no caso, um personagem que também é um grande amigo do Charlie, é o meio-irmão da Sam. E ao contrário do Charlie, ele é uma pessoa totalmente divertida, solar, ele é falante, ele chama a atenção de todo mundo por onde ele passa, ele é extremamente irônico e ele lida com tudo com muito bom humor, mas ele também tem traumas fortíssimos na vida dele. Claro que tem traumas e traumas, né? Cada um tem uma história diferente. Não tô de forma alguma comparando o que acontece com o Charlie e com a Sam na história com o que acontece com o Patrick. Mas sim, o Patrick passa por situações muito tristes. Ele namora um garoto escondido que é muito popular, ele é valentão, aquela pessoa bem heteronormativa da escola. E eles não podem viver um romance deles como todo mundo da escola. E esse namorado dele, inclusive, é uma outra pessoa que também vai gerando um trauma atrás do outro, porque não foca nele, claro, mas ele é um menino muito reprimido pela família, pelo pai, e ele tem que fingir que ele é hétero. Quando o pai encontra eles dois juntos, é tipo um caos na vida dele. E ele volta pra dentro novamente em uma época, num período da escola, e ele começa a praticar bullying com o próprio Patrick, que era o namorado dele, só pra ele ser bem visto e aceito no grupo ali da escola onde ele tá incluído. Mas não quer dizer que ele é malvado. Ele só tá tentando sobreviver da maneira que ele consegue. Talvez ele tenha sido um pouco covarde, sim, mas a gente tá falando de adolescentes que não estão conseguindo lidar com os sentimentos e que dependem dos pais. E isso é uma coisa que o filme fala muito sobre, né? Essa corrente de trauma que vai passando de um pro outro. Porque olha o que o pai do namorado do Patrick fez, que gerou uma coisa no Patrick, tipo uma humilhação pública, que também foi uma coisa que o menino se sentiu péssimo por estar fazendo, mas foi um mecanismo de defesa. Então uma coisa, um trauma que sabe-se lá o que aconteceu na vida do pai desse menino, passou para o menino de tal forma que se transformou em outra coisa e virou uma situação agressiva com o Patrick e por aí vai. Uma coisa que me irrita muito é quando as pessoas reclamam de representatividade. E esse é de uma forma bem simples aqui,
é um exemplo ótimo para mostrar o quão é importante a pessoa se sentir vista. Então imagina isso ao seu redor. Pessoas que não te criticam por ser quem você é, pelo que você gosta, pelo que você veste, por como você vive a sua vida. E todas essas pessoas ao redor do Charlie ajudam muito na evolução dos traumas dele. O Patrick vê o Charlie, a Sam vê o Charlie e o próprio professor dele também vê ele como ele é, para além dos traumas dele. Ele se sente incluído num lugar que não tem condição, não é condicional para ser quem ele é. Ele só pode ser quem ele é da melhor maneira possível e ser livre para poder se encontrar, se descobrir como pessoa. E quando a gente é visto e livre para ser assim, para se permitir se encontrar, descobrir quem você é, ser você da melhor maneira possível, isso muda a sua vida para sempre. A gente raramente percebe o impacto que a gente tem na vida dos outros, né? Um simples convite pode mudar a vida da pessoa, sabe? Uma amizade pode fazer com que alguém desista de desistir da própria vida. Muitas vezes ser acolhido muda a forma como a própria pessoa se vê. Então a maneira como a gente age com alguém, a gente tá mudando o mundo. Como a gente fala, como eu falo com você, como você comenta aí algo pra mim, você também tá mudando o mundo, sabe? Você tá movendo alguma coisa pra frente. Às vezes a gente comenta alguma coisa na internet pra alguém e uma outra pessoa que nem tem a ver com a discussão, ela lê aquilo, às vezes ela nem interage, mas aquilo fala com ela. Então é muito importante essa responsabilidade emocional coletiva mesmo, porque como a gente lida com o outro pode mudar a vida da pessoa para sempre. Tem toda aquela ideia romântica de que a família é super importante na nossa vida, mas às vezes a família onde a gente nasceu não acolhe a gente. E uma coisa muito importante é que você tem amigos, você tem possibilidades na sua vida de construir a família que você quer. Às vezes esse acolhimento que a gente não encontra dentro da casa que a gente nasceu e cresceu, a gente encontra em pessoas que surgem pelo nosso caminho ao longo da vida, né? Então a nossa família acaba se tornando os nossos amigos, as amizades que a gente faz ao longo da vida. E só assim, ao meu ver, eu acho que é possível a gente conseguir passar pelos nossos traumas sem virar o nosso próprio trauma. Quando a gente encontra pessoas que nos permitem existir sem uma condição, sem querer transformar a gente em uma outra coisa, isso cria um lugar que permite a gente descobrir quem a gente é. Porque talvez seja isso que todo mundo quer, né? Em fazer parte de um lugar onde você é permitido ser quem você é. Um lugar que nos permite enxergar quantas possibilidades existem dentro da gente, né? Um lugar que faça a gente se sentir infinito.